Existem conversas que definem o rumo de uma vida inteira, e uma delas é sobre o dinheiro, não apenas o dinheiro em si, mas o que ele simboliza: poder, medo, segurança, amor, controle. Desde os tempos antigos, quando o escambo determinava o valor do que se possuía, o dinheiro se tornou mais do que um meio de troca. Ele passou a ser um espelho da consciência humana. Em cada relacionamento, ele revela o que está escondido: as crenças, os medos, os padrões familiares. Por isso, falar sobre dinheiro é, na verdade, falar sobre nós mesmos. É sobre o quanto confiamos, o quanto controlamos e o quanto nos permitimos dividir o que temos e o que sentimos. Estudos em psicologia e psiquiatria mostram que a falta de diálogo sobre finanças é uma das principais causas de separações. Não é o dinheiro que destrói o amor, mas o silêncio que o envolve. Porque quando não se fala, o que nasce é a desconfiança. E a desconfiança corrói, pouco a pouco, o que antes era cumplicidade. Pesquisas da Universidade de Harvard revelam que casais que conversam regularmente sobre suas finanças, de forma aberta e respeitosa, não apenas mantêm uma vida financeira mais saudável, mas também relatam níveis mais altos de satisfação emocional e estabilidade no relacionamento. Isso acontece porque, quando se fala de dinheiro com transparência, o que se constrói não é apenas uma conta bancária, mas uma aliança energética de prosperidade. O dinheiro, nesse contexto, se transforma em uma ponte de consciência entre dois seres que escolheram crescer juntos. Pense nisso. Quantos casais realmente sabem quanto o outro ganha, quanto gasta, quanto teme perder? A maioria evita o assunto, como se fosse um tabu. E é exatamente aí que mora o problema. A transparência financeira é um ato de amor. É a coragem de abrir o coração e dizer: é isso que eu tenho, é isso que eu sonho, é isso que me preocupa. Porque, quando não há clareza, o amor começa a disputar espaço com a insegurança. E nenhuma relação sobrevive à dúvida constante. É curioso perceber que o comportamento financeiro é moldado muito antes de um casal se encontrar. As crenças sobre o dinheiro são herdadas. Um viu os pais brigarem por causa dele. Outro aprendeu que gastar é sinônimo de liberdade. E, sem perceber, essas histórias se misturam, criando padrões inconscientes que determinam a dinâmica do relacionamento. A psicologia chama isso de transmissão geracional de crenças financeiras. Ou seja, repetimos o que vivemos até que decidimos compreender e transformar. E é nesse ponto que a consciência entra. A verdadeira prosperidade em um relacionamento nasce quando o casal entende que o dinheiro não é um inimigo, mas um instrumento de expansão. Que é possível ter independência sem afastamento, união sem controle, planejamento sem rigidez. Casais prósperos não têm medo de planejar. Eles sonham juntos, traçam metas e entendem que o nós não precisa apagar o eu. Cada um mantém seus projetos pessoais, suas vontades e, ao mesmo tempo, constrói algo maior em comum. É um equilíbrio delicado, mas profundamente libertador. Porque um relacionamento saudável é aquele em que cada um cresce sem o outro diminuir. E quando isso é aplicado ao dinheiro, o resultado é extraordinário. Veja o contraste. De um lado, o casal que compete, quem paga mais, quem decide mais, quem economiza mais. Do outro, o casal que coopera, que soma forças, conversa, planeja e age juntos. O primeiro vive em guerra silenciosa, o segundo, em sintonia. A diferença? Comunicação, honestidade, respeito. O dinheiro é energia, e essa energia precisa circular com equilíbrio. Quando um dá mais e o outro apenas recebe, a energia se rompe. Quando um controla e o outro se cala, a energia se bloqueia. Mas quando ambos compartilham, a energia flui. E o resultado não é apenas financeiro, é emocional, espiritual, vibracional. A virada acontece quando o casal entende que prosperar juntos é muito mais do que ter bens, é ter paz. É poder olhar um para o outro e sentir que existe confiança. É saber que ambos estão do mesmo lado do tabuleiro, e isso só acontece quando existe maturidade. Quando o impulso de comprar para aliviar uma dor é substituído pela consciência de que o verdadeiro prazer vem da construção conjunta. Quando o medo de perder é trocado pela fé de que sempre haverá o suficiente. E quando o controle dá lugar à parceria.
O primeiro passo é simples, mas poderoso. Conversem. Não quando o problema já explodiu, mas enquanto ainda há harmonia. Falem sobre planos, sonhos, dívidas, metas, medos. Façam disso um ritual de transparência. Criem o hábito de planejar juntos, revisar gastos, celebrar conquistas. Porque prosperidade não é coincidência, é consequência. O segundo passo é respeitar as diferenças. Um pode ser mais racional, o outro mais intuitivo. Um prefere guardar, o outro prefere investir. Tudo bem. A sabedoria está em unir os dois mundos. E o terceiro passo é estabelecer um propósito comum. Uma meta que vá além do dinheiro. Algo que inspire, que conecte. Pode ser uma viagem, um projeto, um legado. Algo que lembre, todos os dias, o porquê de estarem juntos. No fim, o segredo é simples. O amor se fortalece onde há verdade. E a verdade, quando dita com respeito, constrói pontes que o tempo não destrói. Então, se esse tema ressoou com você, reflita. Qual é o lugar do dinheiro na sua relação? Ele aproxima ou distancia? Ele soma ou separa? Deixe essa resposta ecoar em silêncio. E quando entender, compartilhe esse vídeo. Deixe seu like, ative o sininho e venha fazer parte dessa egrégora. Essa grande família que se encontra aqui para crescer, curar e transformar juntos. Porque a verdadeira riqueza começa dentro. E quando dois corações decidem prosperar em consciência, nada, absolutamente nada, pode separá-los.